Olá, boa noite. Nós vamos começar aqui hoje uma live, então. A Tati já tá por aí, se quiser pode mandar o convite aqui. Oi meninas. Olá, carinhas conhecidas por aqui, sejam bem-vindos. Oi, Tati. Peraí, deixa eu colocar um fone que o áudio fica melhor, se tu tiver um aí também. Vou pegar aqui, peraí. Gente, nós vamos conversar hoje, então, sobre as fases do trabalho de parto, tá? A fisiologia do parto. É importante quem vai passar pelo processo entender, né? O que nos espera. Vão dando um ok aí, um oizinho, avisem se o áudio tá legal. Quem quiser também, o áudio tá ok? Oi, Fran. Oi, Camila. Quem quiser também convidar aí alguma amiga gestante, é só mandar um aviãozinho aqui. E aí, então, hoje a gente vai falar desse assunto, né, que é a fisiologia do parto, que é tão importante. A gente se prepara para tudo na vida, né? A gente estuda para passar no vestibular, a gente estuda muito para desenvolver a nossa profissão, e o parto, que é um evento super importante da vida da mulher, muitas vezes a gente vai, né, e só vai, sem saber o que vai acontecer. Então, a Tati, ela é doula, daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho com vocês. A Tati, ela desenvolve há um tempo esse projeto, né, dessas rodas de gestante, também contava com a Karina e com a Bia, que eram da mesma equipe, e elas iniciaram essa roda do Constão Entre Ventres, e me convidaram um dia para participar, e aí desde lá a gente acabou se abraçando e vem tocando barco já tem um tempo, a gente faz esses encontros mensais, só que geralmente são presenciais, né? A gente costuma fazer lá na Clínica Fogaça, mas aí então, por conta de tudo isso que estamos vivendo, a gente decidiu, como agora era o mês que a gente iria voltar com os encontros mensais, a gente decidiu só mudar aqui para live, assim também todo mundo consegue, no conforto da sua casa, aí, aprender um pouquinho, né, Tati? Pode falar aí um pouquinho de falou você. Tudo. Oi, pessoal. Eu tô tentando arrumar a câmera para não ficar com essa luz divina na minha cabeça. Tá iluminado. Oi, pessoal. Eu sou Tati. Eu sou doula já há mais de 4 anos. Sou estudante de enfermagem. E junto com a Bia e com a Karina, a gente desenvolveu esse Consultão Entre Ventres há mais de 3 anos. Então, há mais de 3 anos que a gente faz roda. E há mais de 1 ano que a gente faz em parceria com a doutora Jana. Que a gente gostou, amou, abraçou e não larga. Estamos aí. E a gente realmente prefere muito mais presencial, porque a gente gosta de toque, a gente gosta de conversar olhando no olho, mas infelizmente nas circunstâncias que estamos não vai rolar. E para não deixar vocês sem informação, porque a informação hoje em dia ainda é muito mais poder do que antes, a gente resolveu fazer esse ao vivo. Então a gente vai tentar manter o consultão ao vivo enquanto tiver esse isolamento que a gente tá. E eu tô isolada, porque eu tô com gestante paparinho, então eu não posso pegar nada. Então a gente fica, né, no isolamento também, né? Com certeza. E não sei como é que vocês preferem. Desculpa, se manda pergunta ou se a gente já vai falando. É isso que eu ia explicar. Para quem ainda não participou de nenhum consultão, é uma roda aberta
onde as pessoas vão fazendo perguntas e a gente vai falando. Então, aqui, da mesma forma, tá? Vocês fiquem à vontade aí para ir fazendo pergunta e a gente vai respondendo conforme vão vindo os questionamentos de vocês, tá? A gente vai Então, tentar, porque é a primeira vez que eu faço uma live na vida, gente. Eu vou aprender com vocês. eu também não fiz muitas não, mas tá indo bem, até aqui tá indo bem. Então, gente, enquanto vocês mandam as... Peraí, teve a Vivines. Ele perguntou se podia fazer pergunta. Pode fazer pergunta, pode mandar, que é assim que a gente vai tentar acompanhar, tá? Assim que tiver aparecendo pergunta, a gente já vai respondendo. Oi, meninas, bem-vindas. Acho que vamos começar então, Tati, falando um pouquinho aí sobre... Vamos. Isso, falando das fases, isso aí mesmo. Então, gente, como que vocês acham que começa um trabalho de parto? Escrevam aí. Rompe bolsa? Começa a contração? O bebê dá um chute diferente, ou mexe, ou para de mexer, ou sai tampão. Quem está aí participando, escreve aí como que acha que o trabalho de parto começa. Rompe bolsa, pode ser? Alô Monteiro sugeriram da gente começar falando das fases. Super importante as fases. Bem importante. Contração. Então, contrações. Eu só vim socializar. Que bom que elas existam. Vem, Fran, conversar bastante com a gente. Sai tampão e rompe bolsa, pode ser. Isso, gente, tudo que vocês responderam está certo, tá? Para ver que pode ser de muitas formas. Uma resposta legal aqui, pulmão maduro. Pulmão maduro de verdade, é o primeiro sinal do trabalho de parto, a gente não sabe, mas é a maturidade do pulmãozinho do bebê que faz com que o nosso cérebro comece a liberar os hormônios que desencadeiam o trabalho de parto. Então, resposta muito boa aí. E aí, como que na maioria das vezes vai começar? Muitos de nós têm a ideia de que é a bolsa que rompe, né? E na verdade, a maioria dos trabalhos de parto, a bolsa só rompe no final. Então, o que vai fazer primeiro... Ou não rompe. Ou não rompe. Ou o bebê nasce dentro da bolsa, né? Então, o que primeiro desencadeia o trabalho de parto são as contrações, tá? Então, é a primeira percepção da mulher. Tu conseguiu fazer o nosso esquema, Tati, para mostrar as contrações? Consegui. Eu não sei se vai dar certo. A gente vai testar para ver se dá certo. Eu já vou testar ao vivo. Já tô, Vamos testar ao vivo já. Existem, né, 2 tipos de contrações. As contrações ativas de trabalho de parto, que são aquelas que trazem o bebê para o mundo, e as contrações de treinamento, né? Então, elas são de 2 maneiras no útero, né? Pensa que contração é um abracinho no bebê e é a musculatura do útero funcionando, né? O útero todo é feito de músculo, então é uma musculatura funcionando. E tem na internet até, e a gente pegou de referência de uma americana, acho que canadense, é uma canadense, que ela faz isso num curso de pais. Então ela usa, na verdade, uma bola de golfe, só que eu não tinha como sair para comprar, porque estou isolada. Então vamos tentar com o limão e a bexiga. Então a bexiga aqui é o útero. Então ela fala, né, que a gente coloca então a bola dentro da bexiga, que no nosso caso é o limão. Vocês devem estar escutando o meu filho chamando. O Antônio, O Antônio costuma participar isolamento dos total aqui, também. Isolamento total aqui. Deixa eu tentar colocar aqui. Então ela coloca dentro, né, a bola dentro da bexiga. E aí ela vai lá e enche essa bola. Então vamos lá. E aí essa bola, no caso nosso do limão,
ele vai vir aqui para baixo. Dá para ver aí, né? Vou fazer desse lado. Ele vem aqui para baixo até ficar preso, né? Então a gente vai prender o limão aqui com um pouquinho mais de força, porque ele é meio escorregadio. Aí o que acontece? Então esse aqui, teoricamente, é o bebê. Esse aqui todo é o útero. E a contração de treinamento, ela acontece, pode acontecer em vários quadrantes do útero, né? Mas ela pode acontecer assim, só aqui no meio. Ela pode aparecer aqui em cima, aqui embaixo, ou um pouquinho de cada hora. Mas normalmente a contração de treinamento é isso aqui. E como vocês podem ver, a contração de treinamento, ela não tá fazendo nada, nenhum efeito aqui embaixo. Então, pensando que isso aqui é o nosso colo do útero. Isso. Esse aqui é o nosso colo do útero, né? Que normalmente é um pouquinho maior, mas nesse caso aqui dá para entender. Então, essa contração de treinamento, ela mexe o útero, a gente sente, só que ela não faz nenhum efeito aqui no colo do útero. A contração ativa de parto mesmo, aquela contração que faz o bebê vir para o mundo, é uma contração que irradia aqui de baixo, ela sobe até em cima e ela faz essa movimentação. Vai fazer um porque tá com limão, tá? Mas na bola não faz. E reparem o que vai acontecendo com o colo do útero ali embaixo. O colo do útero, então, ele afina na altura, né? Que tem vários termos médicos que você pode ouvir, mas um deles é que ele afina. E depois ele vai fazendo a dilatação. Então, toda vez que tem esse tipo de contração, acontece um trabalho aqui também no colo do útero. Então vem a contração, deixa eu prender melhor o limão aqui para ficar bem presinho, senão não vai romper. E vem o limão, ó, e vai acontecendo. Tá vendo que o limão, tirando barulho, tá vendo que o limão... E o colo do útero tá cada vez mais fininho, ó. E aí começa a dilatação também. Então a dilatação também acontece, né? Nesse vídeo, a bola ela vai até a expulsão. Então, toda essa contração de treinamento, ela vai fazendo o colo trabalhar e a dilatação acontecer, até a hora da dilatação total e a expulsão do bebê. Então, é bem interessante a gente saber essas duas diferenças de contração, tá? Ela é bem, bem interessante de saber. Então, um dia, se eu conseguir sair e comprar uma bola de golfe, eu faço de novo o vídeo e posto para todo mundo ver. Porque ele é bem interessante para todo mundo perceber a diferença. Entender. Né? Porque às vezes a gente fala, dilatou 10 centímetros, as pessoas acham que é a vagina que abre. E não, gente, é o colinho do útero, que se você colocar o dedo na sua vagina, lá no final você vai sentir algo durinho, tá? Isso é fora de trabalho de parto. E durante o trabalho de parto, então, a gente já vai falar aqui sobre os pródromos, que são as fases, a fase latente, fase ativa. A gente está, então, na live falando sobre as fases do trabalho de parto, já vamos abordar cada uma. E aí, nessas primeiras contrações, então, o que vai fazer é deixar o colo molinho. Antes, então, ele parecia a ponta do nariz, durinho. Na fase inicial do trabalho de parto, ele vai ficando molinho, igual ao lábio. E daí, depois, ele é grosso e ele vai afinando. Igual a Tati mostrou ali no limãozinho, vai afinando. Então, o que faz esse trabalho no colo do útero? São as contrações. Então, não é só dilatação que importa num trabalho de parto. O colo do útero tem todas essas modificações para fazer. E aí, quando que começa a fazer isso? Quando começa essa fase de pródromos, tá? Que são essas fases de contrações bem irregulares, não tem assim, de 10 em 10, de 5 em 5, ou até pode fica 1 hora de 10 em 10 minutos e depois nunca mais tu vai ter contração. Dali pode 2 ficar dias... o dia inteiro de 3 em 3 e à noite parar. Isso é pródromo, tá? Então, pródromo todas as mulheres vão sentir? Depende. Não, depende, mas não é necessário. Tem gente que... A gente vai falar aqui das fases, mas nada impacta 100%, tá? Então pode ser que tenha mulher que passe por todas as fases bem bonitinho, mas pode ser que você não perceba uma fase ou outra. Uma outra coisa bacana de dizer é que essas contrações de treinamento, elas podem começar já no segundo, no comecinho do terceiro trimestre.
Pode ter contração de treinamento antes e tudo bem. Mulheres que são o primeiro bebê, né, as primigestas, elas podem ter contração de treinamento um pouquinho mais tarde, pode ter um pouquinho mais cedo, e depende muito de corpo para corpo, de bebê para bebê. Tá? Importante. As mulheres de segundo bebê pode ser que sintam mais cedo. Mais cedo, e importante saber ali, como a Tati demonstrou, então a contração de treinamento, ela não vai modificar o colo do útero, tá? A contração de treinamento vai ser só um treino mesmo, tá? Então, ela geralmente não dá dor, tu só sente a tua barriga ficar toda durinha, uns segundinhos e passa, no máximo dá um desconfortinho leve, tá? Às vezes é só em um pedaço da barriga, não é na barriga toda. Isso. Né? A contração ativa de parto, ela vai dar na barriga toda. Sua barriga toda vai ficar endurecida. Às vezes não, parece que fica meio tortinha, assim, só um lado que fica durinho, o outro lado não. Pode ser uma contração de treinamento. Então, agora vamos passar para o... Deixa eu ver se tem alguma pergunta em relação a isso, para a gente não passar sem responder. Pessoal, vão interagindo aí, digam se o áudio tá legal, se estão com alguma dificuldade. A partir de quantas semanas as contrações de treinamento? Olha, varia muito, mas em geral por volta das 30, na 30ª semana é que começa a ter, assim, mas é algo bem espaçado. Geralmente mais no fim do dia... Principalmente se tu se movimentou muito, foi um dia que tu caminhou bastante, lá no fim do dia tu vai sentir. Vem uma, vem outra. O que importa é não ter regularidade, tá? Contração de treinamento é indolor e sem uma frequência ritmada, tá? Tem a Aline e a Fran perguntaram sobre a diferença de contração de treinamento e pródromos. Quer responder, doutora? Sim, então agora vamos passar para a fase de pródromos. Em geral, depois das 37 semanas, a maioria dos bebês atinge a maturidade que a gente fala, tá? Então é o que a gente diz que é gestação a termo. Então, a partir das 37 semanas, podem iniciar os pródromos. O que são os pródromos? É uma fase de preparação do corpo da mulher para o trabalho de parto. Nessa fase, as contrações elas tendem a ficar um pouquinho mais intensas. Então, já dá um certo desconforto, tu já tem que dar uma paradinha, respirar um pouquinho mais fundo, assim, para esperar aquela contração passar. Ela dura uns 30 segundinhos, mas não é uma contração regular. Ou então ela fica regular de 10 em 10 minutos, 1 hora, e depois para... Ou às vezes tem mulheres que têm pródromos mais longos, né? Que realmente fica mais cansativo, assim, que passa, sei lá, dias com contração de meia hora. Dias com contração de 20 em 20 minutos. Dá um descanso, consegue dormir, mas dali a pouquinho volta. Então, pródromos não tem muita regra, tá? Nessa fase, o teu útero tá começando aquele processo de amolecer o colo do útero. Então, lembrando, né? Vai passando do nariz durinho para o lábio, né? Aquela consistência molinha. Começa a ir amolecendo, afinando. Em geral, o pródromos não desencadeia uma dilatação, tá? Ele só vai realmente preparando, ajuda o bebê a encaixar. Então, isso é o que vai acontecendo na fase de pródromos, tá? Duas coisas que eu queria deixar bem clara é que tudo que a gente está falando não é regra. Tem mulheres que podem sentir tudo isso e tem mulheres que podem não sentir nada. Eu já acompanhei mulheres que não sentiram pródromos nenhum. Quando começaram, já estava na fase ativa e estava assim, bem... Do nada a contração bombando, exatamente, né? Exatamente. E a Fran aqui o que tá pode falando... acontecer muito... Pode falar. O que pode acontecer muito é ter contração um pouco mais intensa ou um pouco mais incômoda depois de um dia muito cheio. Depois, sei lá, andou no centrão num dia de calor... Né? Isso tudo pode desencadear. O que pode desencadear uma contração, por exemplo? Pode ser a movimentação do bebê. A posição do bebê no útero reflete muito como vai ser a contração. Então, todas essas coisas são parâmetros, mas não são regras. Né? Não, pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça tudo.
A ou Fran meio tá termo. falando que ela ficou 3 semanas em pródromos, a madrugada inteira com contração e durante o dia parava tudo. Fran, como é que era? Qual era a regularidade? Tu conseguia dormir? Era muita dor? Como é que foi aí? Pródromos intensos, hein? Bem dolorosas ela tá falando. Dicas para conter a ansiedade, fazer coisas que deem prazer e post-it de E post-it autoajuda. de Ó, autoajuda. boa. Vai colando O que na também pode parede aí ajudar pra... muito, o que também pode ajudar muito é a liberação de ocitocina, né? É o que ajuda também nessas Para contrações uterinas. desencadear. Então, muito beijo na boca, muito amorzinho, muito carinho, fazer coisas que realmente te dão prazer. Pode ajudar e muito, pode ajudar e muito. Porque às vezes esses pródromos um pouco mais longos podem ser a posição do bebê, ele vai se ajustando até chegar na posição certinha para começar a descer. A Lucy está perguntando se parece as cólicas iniciais da gravidez. Não sei, eu acho Depende que do seu corpo. é difícil dizer assim, mas a barriga fica dura junto, então é uma cólica, às vezes começa na lombar e vem para baixo da barriga. Tem mulher que sente na perna, irradiar para a perna, mas em geral vai estar associada com a barriga toda durinha, tá? Um bom teste para a galera também é o umbigo. Quando a contração vem, dá apertadinha no umbigo. Né? Se o umbigo tiver molinho, molinho assim, bem molinho, você conseguir afundar, não é a contração no útero todo, é uma contração mais localizada. Agora, quando a contração ativa, aquela ativa, né? A gente aperta o umbigo, ele tá durinho, durinho, durinho. É isso aí. Então, gente, a gente vai passar para a fase ali, né, de pródromos, que é essas contrações irregulares. O que que tu vai fazer? Eu costumo aconselhar intercalar, tá? Se tu tá mais ansiosa e quer que o parto desencadeie logo, tente fazer essas medidas que a Paty falou, né, que libera ocitocina. Ansiedade inibe ocitocina, então tem que ficar tranquila, caminhar, fazer exercício na bola, exercícios que ajudem a encaixar o bebê, tomar chás que estimulam. Só se atentar para não cansar muito. Isso, daí Porque isso que se eu ia logo falar. depois vier as próximas fases, você vai estar cansada. O que Né? que é Então, o importante que eu nessa indico também fase? é. É O que eu indico intercalar. muito são três regras, né? Se hidrate, coma e descanse. Exatamente. A tâmara aí que a Júlia tá falando dá bastante energia também, né? Tem estudos que falam que Dá. ajuda a fazer com que o parto não demore tanto a iniciar, né? E seja um pouquinho mais curto. Chá de canela, gengibre, pimenta são coisas que, para quem não tem pressão alta, pode usar para tentar desencadear. Mas lembrando, ó, a Fran falou que ficou 3 semanas, a Josi está falando que ficou 2 semanas, então tu não pode se cansar nessa fase. Tu tem que tentar dormir o máximo possível, porque daqui um tempo que a gente não sabe quando o teu trabalho de fato vai iniciar, então tu precisa tá descansada. A Fran falando, eu deveria ter descansado. A Fran teve um trabalho de parto aí que ganhou o recorde, né, Fran, de mais longo que eu já acompanhei. Então, aí vamos passar para outra fase do trabalho de parto, então, que é a fase que a gente chama de latente. Aqui, pródromo ainda não era trabalho de parto, tá, gente? Fase latente é considerado trabalho de treino. parto. Era Pródromos só treino. é só treino. Então, na fase latente, as contrações já começam a ter uma intensidade que pode doer um pouquinho e começam a ter uma certa regularidade. Ela ainda não está de 3 em 3 minutos, mas tende a ficar de 10 em 10, começa de 20 em 20, aí vai para 10 em 10, aí fica de 8 em 8 minutos. Opa! Não é mais, não deve ser mais pródromo. Pode ser que tudo pare e daí tu vai dormir uma noite inteira? Pode ser. Mas se continuar assim, é a fase latente mesmo, tá? Então, na fase latente,
é uma fase de dilatação lenta do colo do útero. Então, ele era durinho, já amoleceu, já afinou, agora ele vai começar a dilatar, mas bem devagarinho, porque essas contrações ainda estão espaçadas e não são tão intensas. A duração delas não é tão longa, então não é uma duração que vai durar 1 minuto, 1 minuto e meio na percepção de vocês, tá? E é uma intensidade ainda que, ok, tu continua, tu consegue conversar com teu marido, tu consegue comer, tomar banho, então Eu também. brinco com as mulheres, né, que a contração de fase latente é aquela, né? Você tá lá tomando café com teu marido, teu companheiro ou companheira, e tá lá, e vem a contração. Aí acabou a contração. E o que a gente vai almoçar hoje? É mais ou menos assim, gente. A gente continua a rotina. Mesmo com contração, a gente está continuando a rotina. Isso aí, o teu cérebro tá ali, funcionando, tudo Tá certinho, ativo. tá? E aí essas contrações, então, cada vez tendem a ir ficando mais juntinho uma da outra. Novamente, fase latente pode durar nada, tem mulher que não tem fase latente, ou pode durar muitas horas, tá? Então, a fase latente, ela também ajuda o bebê a ir posicionando. Então, dependendo principalmente, sei lá, do teu histórico, da posição que o bebê tá, a gente pode ter uma fase latente muito longa. Então, imagina, tu ficar 24 horas com contração de 10 em 10 minutos. Ah, não é uma contração de morrer. Tu consegue... Oi, Bia! Um Ah, a beijo! Bia chegou! A Bia era quem participava dos consultões com a Tava junto gente. comigo, é. Que saudade. Então, onde que eu tava mesmo? Ah, tá. Imagina tu ficar 24 Contração horas de com 10 em 10. contração de 10 em 10 minutos. Pode ser bem desgastante, né, gente? Porque tu não vai conseguir dormir 4 horas seguidas. Então, por isso, novamente, tem que intercalar, tá? Nessa fase, fico em casa ou vou para a maternidade? Como é a fase de dilatação lenta, o ideal é que nessa fase vocês ainda estejam em casa, tá, gente? Porque por causa disso, principalmente. Porque pode durar muitas horas. Então a gente imagina que o colo fechadinho vai passar essa fase latente para dilatar até 5 centímetros, 6 centímetros. Então, às vezes, se tu vai para a maternidade na fase latente com 3 centímetros, aí, dali a 3 horas, 4 horas, eles vão te tocar e tu tá com 3,5 centímetros. Ah, mas não tá dilatando, então não vai dar certo esse parto, vamos ter que ir pra cesárea. Daí vai pra cesárea porque não dilatou. E não, Exatamente. é só porque você ainda estava na fase latente do trabalho de parto, tá? E Então, lembrando, né, que são dois processos que acontecem no corpo, né, no útero. Um é o afinamento do colo e a outra é a dilatação. Então, só a dilatação em si não quer dizer muita exatamente. coisa. E Não quer ainda dizer tem a muita descida coisa. do bebê, né? Que não é Exatamente. só dilatação, o bebê também está trabalhando junto, né? Não é só o útero da Sim. mulher. Então, nessa fase toda, o bebê aqui na pelve, fora do trabalho de parto, ele estava aqui, ó. Aí começam as contrações da fase latente, ele vai descendo. Então, e se tocar e disser, mas ó, dilatou pouco, tá, mas afinou o colo, era grosso, tá fino, era posterior que a gente fala centralizou, o bebê era alto, o bebê baixou, então tem outras coisas que influenciam. Ó, a Ju falando aqui que na segunda gestação ela terminou a mala da maternidade na fase latente. Era isso que eu tava rindo. Adoro. Então, para ver que para muitas mulheres é muito tranquilo a fase latente, tá? Então, o ideal realmente é ficar em casa nessa fase que as contrações estão de 8 em 8, de 10 em 10, de 5 em 5, tá? Existe algumas indicações de ir para maternidade se forem intercorrências, se forem emergências. Sim, né? Uma bolsa rota com líquido amniótico de cor diferenciada, de cor não tranquilizante, né? Ou sei lá, um sangramento abundante. São coisas que é indicação de ir para maternidade em qualquer momento do trabalho de parto. Mas se tá sossegado, a bolsa pode até ter estourado, mas tá com o líquido, né, tranquilo, tá o líquido bonitinho, bem na corzinha,
não tem problema nenhum esperar mais um pouco em casa. Isso. E assim também, se tu estiver muito ansiosa, se tu não tá segura em casa, se tu não tem uma equipe para ficar te dando um suporte pelo telefone, você pode ir na maternidade, faz uma avaliação, escuta o bebê, mas se ainda tiver com 3 centímetros e tu tiver bem, pede para voltar para casa, tá? 3 até 4 centímetros. 4 centímetros com contração de 10 em 10 minutos ainda não é trabalho de parto ativo, tá? Então, tem hospital que manda para casa com 5. Às vezes primeiro bebê 5 centímetros e contração de 5 em 5 minutos pode demorar. Uma informação que às vezes assusta, mas que é bom saber. Uma mulher na primeira gestação pode levar 10 horas para dilatar dos 4 até os 6 centímetros de dilatação. E isso não tem nada de errado, tá? Por isso, também não é uma regra. E não é uma regra, mas assim, ó, só para ter noção de que pode demorar a fazer latente, tá? E por isso que hoje as recomendações o último documento de protocolo de parto da Organização Mundial da Saúde fala para a gente considerar fase ativa do trabalho de parto. Então, estamos no trabalho de parto, passou fase latente, passou para fase ativa. Fase ativa do trabalho de parto é 6 centímetros de dilatação e contração de 3 em 3 minutos. Tá, gente? Então, principalmente para quem muito importante, a gente... Pode falar. Principalmente para quem está no primeiro bebê, em geral, a gente leva pelo menos 2 horas de contração a cada 3 minutos para chegar em 5, 6 centímetros de dilatação, tá? Então, às vezes, o aplicativo deu 3 contrações de 3 em 3 minutos, ele fala, vá para a maternidade com urgência. Não, se é o teu primeiro bebê, provavelmente dá para ir com calma, tá, gente? Que para entrar na fase ativa do trabalho de parto, geralmente vai levar 1h30, 2 horas de contração de 3 em 3 minutos. O que é muito importante a gente saber também, que a gente tem um termômetro em casa muito bom, que é o chuveiro. Então, você tem contração ritmada, né? 3 contrações em 10 minutos, ritmadas, né? Tá bem vindo, bem certinho, já há um tempo, vai tomar um banho. Banho não para trabalho de parto, vai tomar um banho, aquele banho bem demorado, de pelo menos 40 minutos, quentinho, de preferência com massagem, como uma ajuda a deusa relaxar. Tomando banho. E depois do banho, você contabiliza mais o tempo de 1 hora, para ver se realmente está no ritmo, se foi um estresse que aconteceu e deu uma contração um pouco mais ritmada. Mas porque se for realmente trabalho de parto, o chuveiro não vai parar. Não vai parar, ele vai continuar as 3 contrações em 10 minutos. E aí, normalmente, é esse momento que indica ir pro hospital. Então, pensa, você ficou 1 hora contabilizando as contrações, aí mais 40 minutos de banho, aí contabiliza mais 1 hora, você vai de 2 a 3 horas até ir pro hospital. Então, é um bom tempo pro corpo, né, trabalhar certinho. Para quem entrou depois, então a gente está falando hoje sobre fisiologia do trabalho de parto, já falamos sobre pródromos, fase latente e agora estamos na fase ativa, tá? Então a fase ativa aí começou nos 6 centímetros e vai até os 10 centímetros de dilatação. Lembrando que o que dilata é o colo do útero, tá? Então o útero Deixa eu acrescentar uma coisa. Eu tô vendo bastante gente falando sobre o tempo em relação à dilatação. Infelizmente, hoje, no protocolo hospitalar, ele pede, né, ainda mais quando é plantão. Com a Jana não, porque eu já contei com a Jana, ela não faz isso, gente. De fazer toque vaginal a cada hora. Né? Eles fazem esse toque vaginal no plantão e isso não é uma coisa mais recomendada. Né? Então, se for para plantão, a recomendação é um toque a cada 4 horas. Né? Então, assim, pensando que a dilatação em si, sozinha, ela não significa nada. Eu conheço equipes que não fazem nenhum toque vaginal e conseguem ver só a posição do bebê pelo BCF, que é o batimento cardíaco, aquele ultrassomzinho pequenininho que a gente põe na barriga. A gente não, né? Os profissionais técnicos põem na barriga para ver o coração.
Então você vai ver na barriga, é que eu não tenho a barriga, só se eu levantar. Você vai ver na mulher, então a mulher começa o batimento aqui, né? Então meu umbigo tá aqui, né? Então a mulher começa o batimento aqui, e aí você vai vendo que vai andando e vai baixando. Quando centraliza, que ele começa a descer, ele já está encaixadinho numa posição bem favorável. E aí só vai descendo, vai descendo. Então, para quem também tem essa curiosidade, não pelo toque, porque você também pode recusar o toque, mas ver o BCF, aonde está esse posicionamento do BCF. Se você tem ansiedade, alguma coisa, está curiosa demais, marca com a caneta. Vai marcando com a caneta, você vai ver a sua evolução num arco muito mais bonito do que qualquer documento de hospital. Isso. Né? Então, isso é uma coisa bem bacana para se perceber também. O que é importante? Durante a fase ativa do trabalho de parto, a recomendação é que a gente escute o coraçãozinho do bebê mais ou menos a cada meia hora. Porque é isso que vai nos dizer se está tudo bem a gente ficar esperando ou se esse bebê está dando algum sinal de que aquele trabalho de parto está exigindo um pouco demais dele, tá? E aí, perguntaram aqui, como que a gente sabe quantos centímetros? Para saber exatamente, só pelo toque vaginal, quando um profissional, né, enfermeiro, médico ou obstetriz... Ou você mesma, né? Também. Coloca o dedo dentro da vagina e aí vai procurar lá dentro o colo do útero, vai ver quantos centímetros que abre, tá? Só que, quando a gente tem experiência em acompanhar trabalho de parto, a gente tem várias outras características que nos dizem se esse trabalho de parto está evoluindo ou não. Então, uma das coisas é o que a Tati falou, da posição da ausculta fetal, se está evoluindo. Tem algumas características físicas no corpo da mulher. A gente consegue perceber pelo tipo de secreção que ela está eliminando. E outra coisa muito importante que marca a fase ativa, como que essa mulher está se comportando, tá? Por quê? A gente falou para vocês que lá na fase latente, vocês ainda estavam conversando com o marido, pensando o que ia ser o almoço. Aqui na fase ativa, para a maioria das mulheres, perde um pouco da consciência. Na verdade, a gente quer que perca, tá? Por isso que essa coisa de tentar ficar controlando, querer saber quantos centímetros, querer saber que horas são, não é legal. Pro bebê, gente, vocês têm que pensar que no trabalho de parto vocês estão ali trabalhando pro bebê nascer, né? E aquele bebê não sabe que... E o bebê também, tá junto. Só que ele não sabe que relógio existe, que tempo existe, então ele só vai, tá? E aí o que acontece? Para a gente liberar os hormônios do parto, a gente desativa o neocórtex, que é o nosso cérebro racional, e precisa ativar o nosso cérebro instintivo. Então, a gente tem que realmente virar fêmea mesmo. O nosso cérebro instintivo, ele não vai ficar racionalizando. Ai, será que eu tô com 4 centímetros, 5? Será que... Enfim, será que meu... Ou até mesmo o bebê, né? O bebê também não. Então, tem mulheres que não vão ficar assim tão com o cérebro racional desligado. Só que por que a gente promove todo aquele cenário de parto? Não é porque é bonito, é parto humanizado, é para ser no escuro, com musiquinha calma. Não, é porque a gente tem que pensar como que era a mulher instintiva, a mulher primitiva. A gente tem que pensar que é essa fêmea que vai parir. Como é que os animais fazem na natureza? Eles não procuram um lugar quietinho, escurinho, para parir? Então a gente tem que promover essa mesma coisa. A gente é ser humano, mas em primeiro lugar a gente é mamífero. Então apagar a luz, deixar o ambiente tranquilo. Quem está no parto com a mulher, acompanhante, marido, seja quem for, doula, enfermeira, vocês têm que pensar que vocês são os guardiões do parto. Vocês têm que promover um ambiente seguro para essa mulher. E o que é um ambiente seguro? É também um ambiente onde ela se sente confortável e onde ela possa parar de ficar pensando. Que ela se entregue para o trabalho de parto. Tá? Então, esse é o nosso papel também. E o principal também é a gente não ficar falando, né? Isso. Porque toda vez que a gente fala, até no quer uma água, quer comer alguma coisa, a mulher liga o neocórtex para responder.
né? Então, quanto menos a gente falar, então, mas como é que eu vou saber se ela quer beber uma água? Põe um canudinho com um copo do lado. Se ela der um tapa e não, se ela não quer, não quer dizer que daqui a 2 minutos ela não vai querer. Então a gente sempre vai tentando. Alguma comidinha, tá? Corta uma maçã, alguma coisa que você consiga colocar na boca dela, põe na boca dela. Se ela quiser, ela vai aceitar ou ela vai cuspir. Tá tudo certo também. Você tem que conseguir entender a linguagem corporal de uma mulher no trabalho de parto. Tem que ter essa sensibilidade. Então, quanto menos oral nós formos num trabalho de parto, melhor para essa mulher. Né? Então, todo esse jeito de falar, você vai me ver em parto, eu não sou nada disso. Eu sou bem quietinha, a Jana me conhece. Eu sou bem quietinha, eu não falo nada. Se eu for falar alguma coisa ainda com a médica, né, eu vou pro lado de fora. Eu não fico falando na frente da mulher, porque isso ativa. Ficar cochichando também perto dela, ativa. Ela fica, nossa, mas o que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Então, são coisas, cuidados que a gente tem que tomar com o ambiente, né, para poder ajudar bastante essa mulher, né? Tudo que a gente puder. Isso né? mesmo. A Josi está falando que se criou a cultura da medição. A minha opinião da medição da dilatação, né? A minha opinião pessoal é que isso é para dar o controle da parte técnica que está acompanhando o parto. Né? Porque é muito comum a gente ver, infelizmente, médicos que chegam a 10 centímetros e falam, então, você já está a 10 centímetros, agora é hora de fazer força. E pode ser que não seja. 10 centímetros não quer dizer que é hora de fazer força, e 10 centímetros não quer dizer que aquele bebê já está nascendo. 10 centímetros é só um canal vaginal dilatado total. Ponto. A mulher vai saber quando tiver que nascer na hora de começar os pushes. Então eu vejo essa cultura como mais um controle, sabe? E perguntaram aqui também sobre o sêmen. Se é verdade que ele desencadeia. Sim, gente. O primeiro hormônio que faz aquelas modificações do colo do útero, que eu falei de ficar durinho para ficar molinho, é o primeiro hormônio que desencadeia o trabalho de parto, é uma prostaglandina. E o sêmen é rico em prostaglandinas, então sim, o sêmen ajuda a desencadear trabalho de parto, tá? Ai, meu Deus do céu. E então ajuda também a trabalhar o colo do útero, né? Isso. Então eu não posso ter relação durante a gravidez, senão eu vou ter um parto prematuro. Não. Porque essa prostaglandina só é ativada quando o bebê tá madurinho e ele manda um sinal para o colo do útero começar a receber essa prostaglandina. Se as coisas não estão prontas, o colo do útero não recebe a prostaglandina como algo para dilatá-lo. Então, não tem problema, tá? Então, agora, depois das 37 semanas, ou quando tu tá na fase de pródromos, tranquilamente ter relação, ter ejaculação ali dentro. A gente só contraindica em caso que a bolsa já rompeu, porque a penetração pode acabar levando bactérias da vagina lá para dentro da bolsa onde está o bebê, e isso aumenta o risco de infecções, tá? Então, se a bolsa não rompeu, liberado. A galera também tá falando, umas falando que ficaram mudas no parto, a Fran falando que mega tagarela. Fran, são poucas, viu? Existem, mas são poucas. Ai, que bacana. A Fran pediu para não saber os números e sim só se estava evoluindo. Isso é uma ótima dica também, Fran. É bem bom. Eu quis transar, mas o boy ficou com medo. Aí tem alguns ficam. A maioria, eu diria, eu acho. Mas, ó, falem pra ele que eles não sabem o que está médica. acontecendo aqui dentro. Gente, se vocês estão com vontade, transem tudo que vocês quiserem. Transem tudo. Transem de tudo quanto é jeito. Aproveitem a barriga. Tem mulher que adora transar com aquela barrigona toda, aquela coisa mais bem sensual, porque tem mulheres que se sentem a lua cheia completa quando está na gestação, né? Então aproveitem, se estão com vontade, aproveitem. Eles vão fazer bem feito. Como controlar a ansiedade do pai? Então, Tati, vamos ter que correr, que o nosso tempo está esgotando aqui. Gente, eu falo demais. Então, como controlar a ansiedade do pai? Eu acho que é sabendo que tudo isso existe, que é normal.
Se tu puder ter alguém que já entende melhor disso, né? Algum profissional ou alguém que já passou por isso com vocês, ajuda muito, né? Mas então só saber que Informação. isso, se informar e uma outra coisa que é importante saber de uma fase que costuma realmente deixar os companheiros bastante agoniados é uma fase que a gente chama de Que é a transição. próxima. É a próxima. A gente, então, tá lá, já passou 6, 7, 8 centímetros. Vai ter uma fase onde a mulher atinge o auge da dor dela, tá? E aí, é comum nessa fase a gente ouvir as mulheres falarem que não aguentam mais, que querem desistir. Quero Pelo amor de cesárea. Deus, me tira daqui. Eu quero cesárea, eu vou morrer. Me dá analgesia. Então, essa fase do trabalho de parto existe para a maioria das mulheres. É importante vocês saberem que é normal. Quase todas nós vamos passar por isso. Então, o que a gente precisa nessa parte? Dar um suporte para a mulher e um pouquinho mais. Porque logo depois da transição, ela vai chegar na fase de dilatação completa, que são os 10 centímetros, e vai entrar na fase do expulsivo. Então, saber que essa parte é só dar uma força para a mulher e um pouquinho mais, tá? E aí, então, chegamos aos 10 centímetros. A gente precisa fazer toque para saber se vai mudar para a próxima fase, que é o expulsivo? Não, como a Tati falou, a mulher dá os sinais. Se tá com 10 centímetros e ela ainda não tá com vontade de empurrar, então tudo bem, deixa ela. Só Agora, tá com 10 centímetros, gente. Só tá com 10 centímetros. A fase do expulsivo é quando ela naturalmente começa a fazer força. Então, geralmente, como que acontece com as mulheres? Elas estão naquela fase de auge de dor, que não aguentam mais, a gente tenta várias medidas para tranquilizar ela, daqui a pouco, puf, a mulher dá uma acalmada. Às vezes ela dorme. Silencia tudo. Às vezes ela dorme e dali a pouco ela desperta e começa a fazer força. É isso aí. E às vezes ela vai fazer uma força, passou a contração, ela volta a dormir. E nem sabe que dormir, gente. E aí passou aquele auge da dor. Então é importante saber que aquela fase ali mais tensa, ela tem uma duração geralmente curta, ela vai passar. Por isso que a gente tende a dar uma força grande para a mulher para persistir nessa fase e não se entregar. E é bem importante saber que essa fase troca alguns hormônios. Então começa a aparecer outros hormônios que antes não estavam aparecendo justamente porque o expulsivo está chegando, né? Então muda a cascata de hormônios, né? Então aquela mulher que só estava no quando ela chegar no expulsivo, ela vai estar no sabe? Então muda o hormônio, muda o linguajar corporal da mulher, muda o vocalizado dela, né? A parte vocal dela muda completamente. Eu brinco que a mulher no expulsivo, ela acha uma posição e um barulho. Aquela mulher vai naquela posição, naquele barulho, até aquele neném nascer. Se ninguém encher o saco dela, né? Então é muito importante. Deixa a mulher caçar a posição. A mulher vai sair caçando posição quando ela achar a posição dela. Vai ser igual bichinho no mato. Vai achar a posição, aquele cantinho é lá que ela vai parir e ninguém toca nela. A Tefa perguntou se vontade de evacuar também é um indicativo. Sim, por quê? Porque nessa fase, então, aqui, ó, esse é o... Aqui a bolsa do bebê tá saindo. Então é mais fácil quando a gente tá perto, né? Que dá pra segurar. Ó, então aqui, esse é o colo do útero, já dilatou tudo. Aqui tá a cabecinha do bebê, tá? E aí a cabecinha do bebê nessa fase do expulsivo... Oh, meu Deus. Já entrou aqui no canal de parto. O útero vai ficar para trás, gente, mas isso não acontece na vida real, tá? Então, o que acontece? Nessa fase, o bebê tá passando, pressionando o intestino. Então, muitas mulheres sentem vontade de evacuar ou, às vezes, até eliminam um pouquinho de fezes. Vocês vão ficar com vergonha, gente. Comemora.
porque é sinal Ou de nem, que... se vai criando essa intimidade antes, gente. Cocô, xixi faz parte da vida, vai criando do intimidade trabalho com a de família, quem parto, vai estar no super parto. normal. Pra gente não é Uhum. problema nenhum, a gente fica feliz, Nenhum, a gente porque é adora. sinal de que esse bebê já tá mais pertinho, porque ele já tá pressionando o reto da mulher, tá? E lembrando também que bexiga, né? A bexiga e o reto são os dois últimos finalzinhos de órgão que o bebê pressiona antes de sair. Então, a bexiga cheia também pode atrapalhar. Então, xixi é muito Verdade. importante. Às vezes a mulher esquece no momento, então a gente fica lembrando, vamos fazer um xixizinho, vamos tentar ir no banheiro, vamos fazer alguma coisa. Para a mulher lembrar de fazer xixi ou sair naturalmente, normalmente, né? E o cocô sai, gente. Tudo quanto é fluido. Parto é fluido, só tem fluido. A gente então tem que desmistificar essa parte, né? Porque faz parte do trabalho de parto e faz parte da limpeza no corpo para aquele bebê nascer e tá tudo certo. Isso, gente. O que é importante saber também do período expulsivo? Às vezes a gente cria uma ideia de que vai fazer uma força e o bebê vai nascer. Mas tem que pensar que esse bebê tem um caminho para percorrer lá dentro e a natureza é perfeita. A gente não tem todo o espaço do mundo para ele passar. Então ele tem que ir fazendo ali um joguinho para ir encaixando perfeitamente. Cada contração vai ajudar a isso. Então o bebê, ele, na maioria das vezes, tá? Ele vai encaixar assim, olhando para baixo, tá? E aí, aqui, primeiro ele estava de lado, tá? Então, daí aqui ele já desceu, já rodou. E aí vão começar. Imagina que aqui terminou esse ossinho, mas aqui tem todo o canal vaginal, tá, gente? Então, a gente vai ter uma contração. Empurrou, ele desce um pouquinho, passou a contração, o que acontece? Cabeça volta um pouco. Na próxima contração, vem a contração, a mulher empurra, ele vem um pouquinho, passou a contração, ele volta um pouquinho. Então é um trabalho para ele ir fazendo, para a cabecinha dele ir se moldando, se ajustando ao canal vaginal, passar pelos ossinhos aqui da pelve da mãe, até sair, tá? E trabalhar toda a musculatura do corpo da mãe também, né? Até o finalzinho. Tem, né, no finalzinho você tem um períneo aqui. Então o bebê ele vai vir, então ele vem um pouquinho e ele volta. Ele vem um pouquinho e ele volta. Ele vem massagear esse períneo. Então a natureza é muito sábia. A gente precisa confiar na natureza. Que o bebê não vai vir rasgando, como um monte de gente fala, ou não vai vir seco, como também tem um monte de gente que fala. O bebê ele vem suave no tempo dele, no tempo que aquele corpo daquela mulher precisa para parir. A gente tem que pensar que são dois seres fazendo um trabalho para uma coisa acontecer. Então a gente tem que respeitar que aquele momento, né, de vai e volta, vai e volta, vai e volta, é muito importante para os dois corpos, né, e respeitar isso, né? Uhum. E aí então passou a cabecinha. Esse bebê que vai fazer vai ter que girar. Ei, meu Deus, esse útero tá me atrapalhando, peraí. Tira do útero. É mais fácil quando tá em 4 mãos, gente. Aí então aqui, o bebê, ele tava assim. Perguntaram se só nasce nessa posição. Não, pode nascer em outras, mas essa costuma ser mais fácil, tá? Essa é a mais fisiológica por conta do formato do útero. Então, o formato do útero tem formato de pera. E aí, por comodidade, o corpo do bebê normalmente se encaixa melhor nessa posição, que aí depois vai virando para cair desse jeito, com o narizinho para trás. Mas não quer dizer que as outras posições não nasçam. Quer dizer que as outras posições pode ser que ou tome um pouco de tempo, ou espere um pouco mais para o bebê fazer outro tipo de rotação, entendeu? São outros movimentos que a mulher vai fazer, só isso é a diferença. E aí, então, depois que nasceu a cabecinha, o bebê, aqui, a cabeça do bebê já tá uma parte para fora, tá? Ele vai fazer uma nova rotação para desprender o ombrinho aqui de cima, tá? Então, da mesma forma, saiu a cabeça, não vai vir tudo de uma vez. Vai mais uma, 2 contrações até
o bebê nascer completamente, tá? Até porque, né, o ombro do bebê é a parte, né, que se saísse, né, a nossa vulva, nosso canal, ele é assim, né, nosso canal vaginal, ele é assim. Então, se o bebê sair assim, a chance de ter alguma laceração é muito maior. Agora, a rotação natural que o bebê faz, que ele vira para poder sair assim, é a posição certinha por conta da abertura que a gente tem no canal, então ele vai sair bem mais certinho. Depois de passar pela pelve, lógico. A Ju tá falando aqui na primeira filha que ela descobriu isso. Sim, às vezes a cabeça sai, a contração passa, o bebê chora ali só com a cabeça para fora e o corpo para dentro, e depois vai vir mais 1 e 2 contrações para ele terminar de nascer, tá? Sim. Tem uma outra pessoa perguntando, a Júlia, tem alguma forma ou manobra para ajudar a agilizar esse processo se estiver demorando? Depende, Júlia, porque o demorar, né, para cada profissional é uma coisa. O demorar pode ser o processo que você e o bebê precisam passar para poder nascer de forma natural, né? Então, um tempo certo para isso tudo acontecer é muito difícil de falar. Existem os protocolos, né? Então, o expulsivo por protocolo é no máximo 4 horas, né, Jana? No primeiro bebê. Isso. Então, 3 horas no segundo. Isso. Então, mas é um processo. Eu nunca vi o expulsivo de 4 horas, por exemplo, né? Naturalmente, né? Sem ninguém meter a mão, digamos assim, né? Então, é um processo que o corpo precisa para o bebê rotacionar, para você se ajustar àquele corpo que está passando. Então, é um tempo que vocês precisam, né? E agora, gente, depois, se a live acabar, eu vou abrir outra, tá? Então, vocês só esperem um pouquinho. Porque é só 1 hora. Olha eu então, aprendendo tudo. Se acabar, a gente abre outra, tá? Então, o bebê nasceu, ele vai pro colo de vocês, tá aqui ligado no cordão, tá? E o que temos lá dentro ainda? A placenta. Então, o parto não acabou, tá? A gente falou de várias fases, né, do trabalho de parto, mas assim, nos livros só existem 3, que é fase de dilatação, fase de expulsão e fase de dequitação, que é a saída da placenta, tá? O nascimento da placenta. Então, depois que tu tá com o teu bebê lá no teu colinho, tá tudo bem, tu tá tranquila, o teu útero... se abrir outra não perde essa, será, gente? Agora, não sei. Qualquer coisa eu abro na minha. Boa, daí abre no da Tati. Qualquer coisa eu abro no parto sem hora, gente. Isso. Então aí vai começar a nascer a placenta. Em geral são contraçõezinhas mais leves, tá? Para a mulher não costuma ser dolorido ou é uma cólica leve. E aí a placenta aqui começa a nascer, tá? Em geral, isso acontece até meia hora depois que o bebê nasce, só que é uma fase muito importante, principalmente da equipe médica de enfermagem, prestar atenção, porque é uma fase para o parto de bastante risco para a mãe por conta do risco de hemorragia que pode vir nessa fase. Mas aí, nasceu a placenta, tá tudo bem, terminou o nosso trabalho de parto, tá, gente? Conseguimos! Agora a gente abre outra só para dúvida. Acho que vamos abrir outra lá no da Tati só para dúvida, mas deve ter uns 5 minutinhos aqui ainda. Tá. Então, vou responder aqui rapidinho. Dói para sair a placenta? Olha, pensa que depois da placenta, a placenta é um músculo mole, né? Então, ela normalmente escorrega. Então, o que normalmente as mulheres falam que incomoda é porque já passou um bebê lá, né? Já passou o bebê nesse canal, então tá mais sensível. Então, algumas mulheres sentem a mardida, ou só um... saiu, acabou. Mas saiu. O que eu vejo incomodar, assim, é um pouco a contração. Porque daí o teu útero, ele tava contraindo o tempo inteiro e ele continua contraindo para expulsar a placenta. Sim. Então, essa cólicazinha pode ser um pouquinho incômoda. Outra pessoa perguntando sobre corte do períneo. Gente, episiotomia não é mais indicado. É violência obstétrica hoje. Existem sim profissionais que ainda fazem, infelizmente, né? Mas não existe mais estudos para indicação,
de episiotomia, né? Então, Tati, na verdade depende, porque em congressos médicos ainda tem mesa de debate sobre isso, médicos. e ainda tem bastante estudo que fala que existem casos em que preveniria lacerações maiores e que poderia ser feito. Mas de uma maneira geral, gente, só se justificaria se fosse assim, o período expulsivo ali está muito prolongado, ou o bebê não tá, principalmente o bebê não tá com o coraçãozinho legal, tá quase nascendo, e o que tá fazendo demorar é um músculo muito tenso, tá? E aí hoje o que se fala? Não se fala mais em episiotomia, que é quando pega a tesoura ou o bisturi, passa ali e corta várias camadas de músculo. A gente consegue com o dedo palpar ali, é esse musculozinho aqui que tá travando. Então, tu iria ali e abriria só um pouquinho, tá? Isso é o que, assim, no máximo poderia ser feito. Então, o bebê tá com o coraçãozinho ruim, precisa nascer mais rápido e tem um músculo ali que tá segurando. Mas é muito, muito raro de acontecer, tá? E, assim, a episiotomia